Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o momento da virada, uma pausa que pode mudar tudo. E hoje o convite sobre o tema não é hora de parar. Que eu sei que não é a história que te trouxe até aqui que vai levar você também para o futuro, para aquilo que você tanto sonha. Vai exigir de você coisas novas, seja uma nova habilidade, seja um novo recurso ou então você treinar mais aquilo que você já tem também. E você está disposto a fazer isso? Porque muitas vezes nós já estamos com a chave e temos até a porta aberta, mas muitas vezes nós não entramos nesse lugar por conta de uma barreira que é emocional. Quantas vezes entre o queremos e o que fazemos parece que não combina porque tem uma incoerência sobre os valores do que eu vou conquistar e do que eu mereço também. Seja a vontade de emagrecer, seja comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma faculdade, uma mudança de carreira, um casamento, ter filhos. E aí você muitas vezes quer ir para esse lugar, mas quando você olha, você está travado pelas suas emoções e não consegue progredir. E talvez é fruto de incoerências da sua própria história. Por exemplo, falo sobre mim, que ouvi por muitas vezes que é casa de ferreiro, espeto de pau. E talvez você tenha ouvido já essa frase também, e é uma coisa que é incoerente. Poxa, e sinceramente, meu pai foi serralheiro, metalúrgico, fazia porta, portão, alambrado, janela, e realmente essa frase fez algum sentido para a nossa história, mas não parou e continuamos a evoluir para não replicar as coisas que nós vimos nesse cenário passado também. E eu trago de forma simples, enquanto você era criança, adolescente, provavelmente as experiências que você viveu foram moldando você para acreditar que isso era a verdade. Era para ser dessa forma e você passou a aderir esse comportamento sem ter filtro, que a criança é formada nos dois pilares até os seus 7 anos e depois a segunda infância até os seus 13 anos, que ele não tem ali um filtro para poder começar a saber se é verdade ou não, então fazer julgamento. Aquilo que ela tem de experiência entra sem filtro e ela acaba aderindo a essa experiência como uma verdade prática para ela também. E é sobre o ambiente que nós estamos falando, que vai imprimindo em nós aquilo que nós vamos ter de valores e também de prática no nosso dia a dia. E quando eu falo sobre lá, casa de ferreiro, espeto de pau, por quantas vezes eu estava talvez brincando, coisa simples do dia a dia, e eu via o telefone tocar, seja meu pai ou minha mãe, e alguém fazia algum pedido. Opa, vem aqui porque furou o pneu do meu carro, então vem aqui porque eu estou precisando de alguma ajuda. E você estava num momento tão bacana e legal, na verdade, com a família, e aí você viu um alerta, que foi o telefone, que interrompeu essa ação, e aí a figura do seu pai ou da sua mãe, ou então da pessoa que estava brincando com você, você percebeu que precisou se ausentar para poder atender alguma necessidade de fora também, de um amigo, de um familiar, de um colega, da empresa, do trabalho. E aí você viu se reorganizando essas coisas, e aí também ficou com a ausência da presença de quem você estava tendo tanto sentido e estava se sentindo participante, pertencente, amado e falava: Uau, que bacana! E aí você via para aquela porta essa pessoa saindo também e você tendo que lidar com esses sentimentos e emoções sem muita explicação. Mas sem muita explicação que eu digo, não é porque teria que ter justificativa, porque o que você está sentindo é aquilo que você realmente vivenciou segundo o seu próprio olhar. E o outro fez segundo o olhar dele também, que fazia sentido para ele. Mas antes de querer apontar o certo e o errado e julgar, nada é do nada. Sempre tem uma história por trás que também explica. E agora, você percebeu que você não gostou desse afastamento? Mas no seu dia a dia hoje, será que você não pratica a mesma coisa que foi feita com você no passado? E eu falo, não é hora de parar e ficar replicando e repetindo as coisas como se fosse uma cópia. Você pode continuar a evoluir, crescer, desenvolver e entregar para sua esposa, para o seu marido, para os seus amigos, para os seus filhos, para o seu ambiente de trabalho
a evolução e a sua melhor versão também. E eu te provoco que nesse momento que você viu se afastar, provavelmente você teve um sentimento ruim, que é ficar magoado com essa questão. E se essa mágoa encontrou um solo fértil, ela vai acabar crescendo. E depois que ela cresce, gera em você um ressentimento. Você fica ressentido quando você lembra desse fato. E aí, depois do ressentimento, vem a terceira etapa, que a gente fala que é a vitimização. E depois dessa vitimização, a gente vai para a parte de não merecimento. E aí, depois, nós temos as consequências de ter a mesma semente na nossa própria vida. Mas espera aí, acredito que deve ter ficado um pouco embaralhado e confuso para você falando sobre os 5 pilares das coisas que fazem a gente aderir um padrão para a nossa vida, que é quando nós temos uma mágoa, aconteceu um fato, por exemplo, que eu citei o exemplo aqui de uma ligação, eu falo, poxa, meu pai saiu por conta de uma ligação que ele recebeu. E aí eu fico dentro da minha fala magoado com a ligação, com a ausência, com a saída dele. E depois, quando eu vou para a parte do ressentimento, eu fico já numa camada pessoal, eu não fico falando sobre o evento, sobre o fato que foi uma ligação. Eu começo já a olhar para a figura do meu pai. O meu pai não fica mais comigo, o meu pai não está dando mais minha atenção, minha mãe não está mais cuidando de mim, minha mãe não está aqui mais para poder brincar comigo, me proteger. Eu começo já a olhar para a figura exatamente da pessoa e não mais sobre o fato que ela viveu. E aí, se eu continuar ainda nutrindo essa semente, nós vamos para outra etapa, que é a vitimização, que é meu pai é sempre assim, minha mãe é sempre assim, e a gente começa a generalizar que os pais são assim, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, e começa a olhar tudo frente a essa fase que a gente está percebendo como ferido, como unânime ao redor de todos nós. E depois, então, a fase do não merecimento, que a gente perde o sentido do futuro, que daí talvez o seu pai e a sua mãe quer brincar, e aí você fala, poxa, não estou mais com vontade, não quero. Ah, não. Porque na verdade você já está vivendo tanta dor sobre isso, porque você tem medo de começar a brincar e daqui a pouco ter que interromper, porque ele vai sair de novo, a sua mãe vai te deixar, e aí você fala que é melhor eu evitar uma experiência ruim do que repetir essa dor que toda vez que eu lembro, eu acabo revivendo ela emocionalmente e gera a liberação de toda a parte hormonal. E lembrança é reviver o nosso passado, reviver essa memória. E quando a gente revive essa memória de dor, cada vez mais o nosso corpo quer se proteger para não viver exatamente uma réplica, a forma que foi doída, numa intensidade que já trouxe desconforto para nós. E aí, com isso, nós vamos para uma outra fase que é a vítima evoluindo então para o não merecimento. Do não merecimento que eu já acabei citando para vocês, nós temos daí uma semente que daí antes aconteceu isso na minha história de vida, mas eu passo agora a viver essa história replicando na situação dos outros. Ou seja, talvez eu não quero mais brincar com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com meus colegas de trabalho, porque talvez essa experiência que você viveu, você pegou essa semente e essa semente agora você lança em todo o outro solo. Ou falo que uma ferida que não foi curada pode gerar então uma nova ferida também em outras pessoas pelo seu próprio comportamento. Então não é a hora de você parar na sua ferida, não é a hora de você parar no seu trauma, no seu complexo, nas suas crenças que a gente diz que são negativas, limitantes, que impede você de viver uma nova experiência que pode ser transformadora na sua vida e que te leve ao nível que você tanto busca, que é a realização dos seus sonhos. E quando eu falo para você sobre papel do pai e papel da mãe, eu tenho certeza que essas figuras poderiam ser as pessoas que pudessem ter dado os melhores exemplos para você e talvez você não gostaria de olhar para eles e, poxa, fala, mas não faz. Dá importância para fora, mas dentro de casa não faz sentido. É tão bonito na fase de falar, mas na hora de fazer parece que não faz realmente congruência. E ao invés de você ter realmente um olhar amoroso para essas pessoas,
hoje você já tem uma casca grossa, e essa casca grossa faz com que você procure se proteger tanto e fique tão introspectivo, porque para acessar suas emoções hoje existe uma grande barreira pelas experiências negativas que te causaram tanta dor e sofrimento. E agora eu convido você a não querer julgar, a não querer culpar e punir, porque se você for colocar o seu pai, a sua mãe, enfim, a pessoa que você hoje foi ferida ou ferido, você vai perceber que essa ferida que está nele foi por um comportamento que alguém também trouxe até ele. Mas o que eu quero trazer para você refletir é: e agora? Você vai continuar com essa ferida apontando o dedo? Ou agora você pode colocar o remédio para você conquistar a sua própria cura, que da mesma forma que você estando curado, você vai acabar gerando a cura também para sua forma tão bonita que é os seus filhos, ou então para sua esposa, ou então para o seu marido, para o seu ambiente de trabalho, enfim, mas com a forma mais bonita que se tem, não é sobre a vingança e sobre uma dor, mas sobre o amor que pode transformar e que também vale muito a pena. E quando eu te provoco, você fala assim, tá, sério mesmo, Hugo? Pra mim não, deixa quieto, tá bom assim. Eu falo que o problema que você não resolve, quem vai ter que resolver ou lidar com esse problema vão ser os seus próprios filhos. E será que não vale a pena mesmo você desejar, ao invés de ser uma mãe ou um pai cobrado, ser um pai e uma mãe admirado, onde, entre aspas, você tem uma vida tão irrepreensível, mas eu sei que você não é perfeito e realmente você vai ter falhas durante a vida, mas que o primeiro a se defender ou então levantar pela sua própria causa possa ser as pessoas que convivem com você? Seja tua esposa, os seus pais, os seus filhos, os seus colaboradores, que é realmente você ser tão verdadeiro ao ponto de mostrar o teu próprio coração, as suas atitudes, de ser realmente irreparável e congruente com aquilo que realmente tem valor para você? Reflita, repense, porque nós vivendo as mesmas experiências, eu falo também na minha história sobre eu e o meu irmão, nós viemos de uma forma que é semelhante de educação, de convivência junto com os meus pais, mas o que fez sentido foi o que eu tinha para o meu futuro. Porque quando a gente sabe o que a gente quer no nosso futuro, que a gente fala que é para blindar a mente e ter realmente um foco, um objetivo para a gente poder percorrer o nosso próprio caminho, a gente não para nos problemas, nos desafios que surgem, mas nós temos competências de acabar aprendendo a lidar e não criando novos problemas, mas encontrando sempre um caminho para poder desbravar e avançar naquilo que a gente chama que é a nossa própria missão e o nosso propósito também. E o nosso principal propósito é sobre família. Então, não tem o sentido da gente manter aceitando a incongruência de casa de ferreiro, espeto de pau, é casa de ferreiro, espeto de ferro, é casa de marceneiro, espeto de pau. Ou seja, as coisas devem ser alinhadas para que nós possamos estar convivendo com pessoas que fazem sentido mesmo com a gente, por estar sendo um único povo, com uma única língua e que a gente possa contribuir para que cada missão tenha realmente um progresso e um avanço. Antes do conflito e do choque de quem tem razão, do ego, do orgulho, daquilo que está muito certo, a humildade de estar, opa, se colocando com o coração ensinável ao ponto de mudar os seus próprios conceitos e fazer uma pergunta: vai ser melhor? Vai me levar para o lugar que eu tanto desejo? Se a resposta for sim, que você possa ter coragem não somente dar um passo, mas com uma porta que está aberta, ou então você com a sua própria chave, você aceite o convite que é para você viver os seus melhores dias na Terra, realizando os seus sonhos, progredindo e evoluindo e deixando para trás todas aquelas heranças que vieram, que trouxeram para você prejuízo, mas que não faça mais parte do futuro da sua própria vida e das pessoas que também vão conviver com você. Enfim, nada é sobre o outro, é tudo sobre nós. E que esse momento de reflexão faça o grande sentido para você, que é uma pausa que pode mudar tudo, o seu momento da virada.
Então, escolha o que que você vai colocar em prática agora que vai fazer bem para você se orgulhar da pessoa que você quer se tornar e já perceber que algumas coisas a partir de agora já não vai mais fazer parte do seu futuro. E se necessário, volte lá no seu pai, volte na sua mãe e também perdoe. Libere essas emoções que te deixam travados e replicando justamente aquilo que você não mais quer viver, mas que você possa se ver livre, cortando realmente os vínculos emocionais, porque pai e mãe são os nossos solos. E através deles nós temos um mar de possibilidades para poder avançar, progredir, construir, exatamente com tudo aquilo que a gente recebeu, a prosperidade, que é aquilo que é muito melhor do que chegou até aqui. Então não é hora de parar, é a hora do próximo passo. E qual é a sua próxima decisão? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.